Então, após essa mensagem, vamos iniciar os trabalhos da noite, elevando a nossa mente, nosso sentimento, à espiritualidade superior, rogando o amparo e a proteção dos mentores dessa casa, do mentor de cada um, do mentor do nosso amigo e nosso irmão Alexandre, que nos dará o ensinamento da noite de hoje, pedindo o amparo e a proteção de Deus, nosso Mestre Jesus e nossa querida Mãe Maria Santíssima, na noite de hoje. A prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Estão abertos os trabalhos da noite de hoje. A palavra é toda tua, irmão. De Jesus, tuas palavras. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pelo convite da casa, novamente estar aqui, né? Uma casa que nos acolhe desde sempre, em que temos realmente uma realidade de irmãos em todos vocês aqui, porque trabalhamos com o mesmo objetivo, damos a importância às mesmas coisas, e falar sobre o Evangelho é sempre importante e sempre fascinante, porque buscamos aquilo que é do nosso dia a dia, buscamos aquilo que nós vivenciamos a cada dia. A nossa existência está cheia do Evangelho. Todas as mensagens que estão no Evangelho, elas se aplicam ao nosso dia a dia. Em um momento ou outro da nossa vida, nós vamos nos deparar com uma situação em que talvez não achamos aquela resposta, mas ela estará com certeza no Evangelho. Algumas lições para que a gente nos entenda, e outras para as quais a gente deve entender o mundo, e aquelas que a gente também deve entender para entender a nossa relação com Deus, a relação com o divino, a relação com a espiritualidade. Desse capítulo que nos foi proposto o tema, Sede Perfeito, é um tema muito sério, assim, ele é muito profundo e nos exige uma autorreflexão, não é? Já sei que já passaram, o tema está sendo feito, né, item a item, mas exige uma reflexão nossa, não é? Sede perfeitos quer dizer melhorem-se. E o Cristo, na sua perfeição, não ia propor a nós algo que nós não pudéssemos cumprir. É interessante, a gente tem que ter aprender, né? Aprender no sentido de se apropriar dessa ideia. O Cristo acredita em nós. Quando ele diz sede perfeitos, e dá aquela lista enorme, quando nos passa ali, os Espíritos nos passam, né, as qualidades do ser perfeito, a gente fica olhando assim e diz, vai ser difícil esse trem, porque tem muita coisa aqui, né? Mas o Cristo disse, não, vocês conseguem. Então nós não podemos cair na tentação de achar que qualquer um, eu digo no sentido de qualquer pessoa, qualquer mestre que apareça, que nos diga que nós não somos capazes. Meus irmãos, o Cristo, além de dizer que vocês conseguem, vocês não conseguem, vocês seguirem o que eu digo, vocês conseguirão fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, ele confia plenamente na gente. E quem está falando isso para nós é aquele ser mais perfeito que aqui já pisou. Então nós não temos o direito de duvidar do nosso potencial. Nós não temos o direito de não acreditar que somos capazes.
Só que nós não temos o direito também de ficar julgando os outros, nós temos que olhar para nós. Ele diz assim, ó, sede perfeitos, vocês conseguirão, a tua fé te salvou. Ou seja, você, não foi a fé de fulano que te salvou, não é para que vocês façam fulano ou beltrano perfeito, não, são vocês. Então nós temos que olhar, quando olhamos o Evangelho, para nós, para que sejamos realmente a mudança no mundo que nós queremos. Não temos que ficar olhando para os outros, não nesse momento. Primeiro a gente tem que tirar aquela trave que está no nosso olho para poder mexer no cisco do olho do vizinho. Vamos olhar o Evangelho, vamos ler o Evangelho olhando para nós. E é isso é o convite que eu faço para vocês quando a gente vai falar sobre o Evangelho. Vamos olhar para a nossa vida. A gente vai encontrar o momento onde se aplica o que o Cristo está nos dizendo. E foi Ele que disse que somos capazes. E mais, não façamos do Evangelho uma chibata. Não façamos, meus irmãos, da doutrina um chicote. Não façamos das nossas responsabilidades, e não deixamos que façam das nossas responsabilidades um peso impossível de carregar. Porque se nós estamos indo ao encontro do Evangelho do Cristo, nós temos que acreditar no que Ele nos disse. Venham a mim todos que estão sobrecarregados e aflitos, e eu ajudarei. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo é a norma, é a lei, são as regras do Cristo. É o que o Evangelho, o que Ele nos pede. E o peso do nosso fardo, as nossas questões que nós temos que resolver, são suaves. Então, se o Cristo está para nos ajudar a carregar e dizendo, meu jugo é leve, é só amor, meu. Eu só peço que vocês amem. Amem, amar é respeitar, é entender, é perdoar, é ter indulgência, principalmente ser caridoso. Isso é leve, isso é suave. Então não deixamos que ninguém, em nome do Cristo, em nome de qualquer doutrina que for, use ela como um chicote para nos torturar, dizer que não somos capazes, que somos destinados, filhos do erro, destinados a não conseguir, e que o peso é muito forte para nós, que só os puros conseguem. Não. O Cristo veio dizer totalmente ao contrário disso. Ele diz, vocês são capazes, o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, porque vocês são filhos de Deus assim. Então olhem para o Evangelho dessa forma, olhem para o que a gente vai falar hoje dessa forma. Não é para ficar, meu Deus, eu não vou conseguir, se eu sou errado mesmo, não. Jesus sabe, ele diz, vem cá, olha o meu abraço, né? Jesus é alegria, Jesus é felicidade, Jesus não é sofrimento. Ou ele disse assim, sois sofredores por serem, sofredores são os aflitos, sofredores são os bem-aventurados, felizes vocês que são aflitos, felizes os que, bem-aventurados é feliz. Ele veio falar de felicidade para nós e não de tristeza. Ele não veio dar com um chicote nas nossas costas, ele diz, vem, estou tranquilo. Mas a tua fé vai te ajudar, tu tem que fazer a tua parte. Então vamos olhar para o Evangelho desta forma. E a gente vai falar sobre, porque a gente vai falar sobre algumas coisas que dizem respeito ao nosso dia a dia. E sede perfeitos, e a instrução dos Espíritos aos superiores e os inferiores.
Olha o tema, superiores e inferiores. Então existem posições temporárias, necessárias, úteis a nós. O texto é pequeno, então eu fui pegando nele para a gente poder tratar. Superiores e inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Ou seja, aquele que recebe a autoridade tem que prestar contas disso. Simples assim. E aí a gente lembra a passagem. Mas aquele que não conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Ou seja, aquele que tem autoridade já tem um peso grande nas suas mãos. Porque está se dando mais a ele. E mais dele se exigirá. Então não cabe a nós também ficar jogando mais peso na pessoa. Ela já tem o suficiente, a prova deles é mais difícil. Os espíritos vão nos dizer que a prova da riqueza é mais tentadora e mais difícil que a prova da pobreza. Porque é fácil errar, né? Se atirar nas cordas. Então a gente tem que entender, não é de graça. A autoridade é uma delegação da qual terá que se dar conta. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar vão prazer de mandar, nem conforme a maioria dos potentados dizer que é um direito, porque Deus pode tirar a qualquer momento. Assim como dá, assim tira, porque não te pertence. E é assim no nosso dia a dia. Eu adquiro conhecimento, faço lá estudo, vivencio, aprendo teoria com prática, né? Exercito ela, e me candidato a um serviço e vou lá, galgo o prazo, vou galgando o meu conhecimento e chego lá a ser gerente, chefe, diretor. Essa autoridade, o dono da fábrica pode me retirar a qualquer momento, se tu está demitido. Mas eu estudei, não. O teu conhecimento, esse fica contigo, esse é teu. Agora, a tua autoridade, essa sai a qualquer momento, essa não te pertence. E é assim que nós devemos entender: o Cristo, o Deus nos dá de maneira provisória, e a qualquer momento pode se perder. Assim como a qualquer momento pode se perder qualquer autoridade que nós tenhamos na terra. Então ela não é, se fosse um privilégio inerente à personalidade, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirada sem seu conhecimento. Então, a autoridade é algo provisório. E nós sabemos disso. Esse exemplo que eu acabei de dar. A pessoa hoje, ela é uma autoridade aí, política. Amanhã ela pode deixar de ser. Tão simples quanto isso. E não vai adianta querer pleitear, porque eu já fui eleito uma vez, agora eu não posso mais sair de lá. Não vai. Vai sair. Agora o conhecimento, a capacidade, o que aprendeu, isso é dela. E aí, para nós lembrarmos disso, vem a parábola do rico insensato. O rico insensato é uma parábola que nos lembra isso. O Cristo já nos dá essa mensagem dizendo, prestar atenção, né? E ele vai dizer que um homem rico produziu muito, não tinha onde guardar. Mas produziu tanto que não tinha mais onde guardar. E aí ele vai, constrói os celeiros e tal. Diz, agora eu posso descansar, aproveitar, que agora eu trabalhei esse tempo todo. E aí, vem assim, contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus.
Aquele que não dá fruto da sua autoridade, do seu, ou também da sua riqueza, está no mesmo caminho. Ele não sabe quando deixará de ter aquela situação. Então cabe a ele utilizar aquilo que produziu. É uma prova, é uma missão e é uma oportunidade. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando a entende e a retira quando lhe julga conveniente. Esta é a verdade. Esta é a realidade. Nós sabemos disso, mas às vezes achamos que aquele momento de autoridade vai durar para sempre, então agora eu vou aproveitar e depois eu vou. Trabalhe, você é espírita ou está estudando a doutrina espírita para aprender isso. Tudo isso é uma oportunidade que Deus nos dá e realmente ela é provisória. E a qualquer momento você pode deixar de estar nessa situação. E daí você não vai ter aproveitado ela para fazer o que deveria ter feito. E depois se arrepende. Porque muitas vezes a gente fica, ou pode ficar naquela situação, se eu tivesse aquela situação, naquela posição, eu faria isso e aquilo. Aí quando chega, tá, agora cheguei aqui, vou dar uma aproveitada, depois eu faço, mas depois já perdeu a oportunidade, voltou isso aí. E voltamos para a mesma situação. E aí, eu vou trazer uma frase aqui, que o meu irmão Vitor Hugo me lembrou, né, no último estudo. Olha lá. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O tio Ben falou isso. Isso é uma verdade. Quem gosta do Homem-Aranha, essa é a história lá do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas é isso. Quando a gente tem autoridade, tem poder, vem responsabilidade com ele. Não vem sozinho. Não adianta a gente pensar que aquilo ali é para a gente aproveitar. Um grande dito popular, que é uma verdade, a gente não vem no mundo a passeio, a gente vem a trabalho. Vai ter um momento de descansar, porque isso é uma orientação desde a época da primeira revelação. Tem que ter o sábado para descansar, para pensar na espiritualidade. O sábado servir a nós para o nosso descanso. Né? Como diz o Cristo, o sábado serve o homem, não o homem serve ao sábado. Então o descanso é possível, mas não é para você tirar nas cordas, só para descansar um dia e trabalhar o restante, né? Então é isso aí. Vamos lá. Quem quer que seja destinatário da autoridade, seja qual for a sua exceção, desde do Senhor até o seu servo, até o soberano sobre o seu povo, não deve olvidar das almas do seu cargo, pois ele passa a ter responsabilidade. E responderá pela boa ou má diretriz que deu seus subordinados, ou que recairão suas faltas que cometerem, os vícios a que se forem arrastados. Quer dizer, ele é responsável pelo seu exemplo. Existe responsabilidade, não só na direção, mas por aquilo que ele passa. Então, quando nós nos propomos a isso, todo homem tenha na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir no seu desempenho. E, meus irmãos, nós sempre temos essa situação. Quando nós estamos no nosso grupo familiar, no nosso grupo de amigos, no nosso grupo de trabalho, em algum momento nós estamos nessa situação. E nós temos que ter entendimento sobre a nossa responsabilidade. Aí ele vai dizer que assim como perguntam ao rico que fizesse a sua riqueza, perguntam àquele que tem autoridade qual mal evitasse, que progresso facultasse. Se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem instrumento dócil do teu capricho, da tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que amparasse e ajudasse a subir no meu seio. Responsabilidade. E assim a gente fica olhando com superioridade, autoridade. Não está falando só dos potentados da terra, estou falando de nós, na nossa família, enquanto pais, enquanto responsáveis
num grupo de estudo, enquanto responsáveis na família, né? Nos grupos de trabalho. Então nós temos que ter essa responsabilidade. E aí ele vai lembrar do rico e do Lázaro, né? Em que vai ter essa responsabilidade. O rico morre, o Lázaro era aquele mendigo que ficava comendo as migalhas da mesa dele. Os dois, o Lázaro morre primeiro e depois morre o rico. E chega lá, o rico está lá no Hades e Lázaro está lá com Abraão e tem um vão deles assim. E aí ele pede para que o pai Abraão, deixe Lázaro molhar o dedo, pingar na gota na língua dele para matar a sede dele. Ele só recebesse um que fizesse. Lázaro recebeu pouco e está aqui agora. Daí ele vai pedir que Abraão mande Lázaro para falar para os teus irmãos, para não cometer o mesmo erro que ele cometeu, quer dizer, desperdiçar a sua autoridade, a sua riqueza. E ele vai dizer assim: ele já tem Moisés e os profetas. Se eles não acreditam em Moisés e os profetas, nem que eu ressuscitasse dos mortos alguém, eles iriam acreditar. É simples. Eu volto lá, o Evangelho é simples, ele está no nosso dia a dia. Se nós olharmos as coisas que acontecem, a gente olhar para o Evangelho, estão ali. Então é tudo fácil de entender. É fácil de entender que a autoridade ela é passageira, provisória, incerta. Que o conhecimento não, esse nos pertence e nos acompanha. E que devemos fazer bom uso dele. Porque se nós não fizermos bom uso dele, as consequências vêm. Que se nós tivermos autoridade sobre algum grupo, será para nos desenvolver, teremos responsabilidade por isso e desenvolver também aqueles que nos forem cedidos. E o Cristo já nos dizia isso. Nenhuma ovelha que o Pai não confiou será perdida. Esse é o exemplo. Ele não é nosso exemplo maior? Então, se um dia nós estivermos nessa condição, é essa a situação que nós temos. O superior que se ache compenetrado nas palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhes são submetidos, porque sabe que as instituições sociais não prevalecem à vista de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se hoje ele obedece, talvez tenham lhe dado ordem e outra situação. E se ele deve tratar da mesma maneira, né, com que gostaria de ser tratado. E aí eu vou dizer como o superior ele tem que entender que hoje ele está nessa condição, amanhã ele pode não estar, e isso não é na reencarnação passada que eu era chefe, agora eu sou, na encarnação passada, não é disso. É hoje. Hoje você lá é o gerente da tua empresa. Amanhã você deixa de ser gerente e pode, dentro da própria empresa, daquele que era teu subordinado, ser teu superior. Pode sair daquilo ali em outra situação, aquele que tu atendeu mal no teu consultório, daqui a pouco é a pessoa que vai te atender no consultório dela. Essa regra de fazer a mim o que eu quero que os outros me façam é a regra de ouro dessa situação. Independente da nossa posição. Quanto mais quando nós estamos na posição de dar o exemplo ou de poder fazer. Aí nós temos que ser mais assim. Porque o poder é assim, meus irmãos. Ó. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Aí tem o restante da frase que quer conhecer verdadeiramente, depois de dar poder a ela, tire poder. Mas tu quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Porque existe uma falsa ideia de que humildade está relacionada à questão financeira, a escassos, né? Escassas questões financeiras. Não. A pessoa não é humilde porque está numa situação financeira maior dificuldade. Não. Existem muitas pessoas em situação financeira, muito orgulho, assim como existem pessoas muito ricas, muito humildes,
e muito orgulhosas também. Não é essa a questão. A questão é a natureza da pessoa. E quando tu concede poder a ela, realmente ela se demonstra. Quantas vezes eu fui a lugares e vi pessoas tratando mal, no simples fato de estar no restaurante, a pessoa que está atendendo, simplesmente porque ela está pagando, independente da classe social. Agora que eu estou pagando, que eu tenho que ser servido, agora eu vou pegar um chicote e dar nas costas. Quantas vezes? Absurdo, gente. Acompanha e assim, por que tratar a pessoa assim? Ela está trabalhando. Por quê? Porque ela tem o poder. Naquele momento é ela que tem o poder. Aí o poder de tu pedir uma conta, de tu não gostar que a mesa está assim, já te dá um poder, já mostra quem. Imagina se desse um grande poder para uma pessoa. Então, é isso. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós estávamos falando até agora de quem tem poder. Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência, ainda mais imperiosa, lhe dirá que se não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimentos aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de um não justificam as faltas de outro. Assim. Nós devemos fazer o certo, porque é certo. Tão simples quanto isso. Independente da posição que nós estivermos. O poder não tem que mostrar uma face para nós que não somos nós. Nós temos que ser assim, com poder e sem poder. E isso é conhecimento. Isso sim é interiorizar as verdades do Cristo. Isso sim é ser cristão. Porque não é a posição social que nos define. Se sua posição lhe acarreta sofrimento, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizer sofressem os outros. E aí a parábola do servo impiedoso. O Cristo nos demonstra isso e como isso é errado. Ele vai nos contar que um rei, querendo organizar as suas contas, chama os servos que lhe deviam. E chamou um servo que devia muito e não tinha condições de pagar. E esse servo se ajoelha, implora, se ele não tem condições de pagar, mas que vai dar jeito, mas que ele não mata, que não prenda. E o Senhor tem piedade, dispensa ele da dívida. E ele diz que ao sair ele já encontra um outro co-servo que lhe devia. E pega ele pelo pescoço, agora você tem que me pagar. E o servo faz a mesma coisa, mas eu não tenho condições, eu posso pagar e tal. Ele não. Prende, manda prender, manda torturar até que pague. Aí os outros servos, sabendo disso, vão lá contar para o Senhor. E o Senhor chama ele assim: eu fui condescendente contigo, entendi as situações e me perdoei. Mas você, ingrato, não perdoou o seu irmão que estava na mesma situação. E aí ele pega, manda torturar e prender até que ele pague. É desta forma. Não é porque a gente está numa situação que hoje nós não temos condição, mas a partir do momento que eu tenho poder, eu mudo, eu faço o que eu não queria que fizesse comigo. Esse tipo de atitude, o Cristo já nos dizia lá na parábola que não é a atitude correta a se tomar quando você tem poder, porque o que mudou aqui? Ele era o servo, ele era o devedor, depois ele passou a ser o credor, a quem tinha direito de cobrar. E aí mudou totalmente a personalidade. Diante da mesma situação, ele ajuda de outra maneira, porque ele tinha o poder. Sua crença lhe orienta e conduz o induz a proceder como queria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho lhe está determinado, redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem se dele
é quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. Todo aquele que está trabalhando sabe que precisa colaborar. Assim como é dificultosa a função do subordinado ou do trabalhador, também é daquele empresário, daquele empregador que é responsável. Em uma época da crise, da pandemia, eu falava com o empresário e disse: eu vi a dificuldade porque tinham muitas famílias que dependiam da decisão dele. Se ele errasse ou acertasse, não seria só a família dele que sentia, seriam muitas famílias. E muitas vezes os que estão lá não entendem isso e não colaboram. Se todos colaborarem, todos. E é isso que ele faz a parte dele. A gente não fala muitas vezes nas orações finais, ou pelo menos em alguns centros, que nós temos que orar as autoridades e tal. Temos que orar sempre por quem está no comando, porque essa é a vez dele. Se nós não estamos no comando, nós estamos sentados aqui nós estamos dirigindo o ônibus, nós estamos no passageiro aqui, então a gente tem que torcer que o motorista seja bom. Porque se ele errar, ou se eu começar a fazer muita bagunça, se der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Então nós temos que colaborar uns com os outros, independente da nossa posição. Porque se todos colaborarem, o organismo funcionar de maneira correta. E todos chegaremos ao nosso final com êxito. A autoridade é temporária. Conhecimento é nosso. E devemos estar preparados. E vai chegar o nosso momento de estar lá. E aí a gente vai querer que todo mundo trabalhe nos auxiliando. Não é assim no grupo? Então a autoridade é isso. Essa mensagem é de François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, cardeal lá de Paris, em 1873. A mensagem era essa sobre os superiores e os inferiores. É temporária, meus irmãos. E existe de nosso comportamento cristão. E é do nosso dia a dia. Sim? Gratidão a todos, né? E falar um pouquinho também no dia 26 de maio. Domingo nós teremos mais, fazer o convite para vocês, já sei que já está feito aqui. Vai ser mais um seminário que nós teremos, nosso 5º seminário espírita, no domingo, ali no CDL Palhoça. Nossa ministrante dessa vez o tema será amadurecimento do ser para o mundo de regeneração. E a palestrante será a Fabiana Claudino, creio que ela já vem aqui também, vocês, de vez em quando. A Fabiana Claudino? Não, mas é uma palestrante que vai valer a pena vocês ouvirem o que ela tem a dizer, né? Uma didática muito legal. É isso, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e obrigado pelo convite da casa, mas eu estou aqui. Obrigado.